Oi, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Olha, a gente hoje vai estudar algumas questões relacionadas à química dos alimentos. Antes disso, eu preciso falar para você das funções da química orgânica, algumas delas. Como assim, Guga? Função é um grupo de compostos, né? São funções, grupos de compostos que apresentam características parecidas, semelhantes. Na química inorgânica, a gente estudou ácido, era tudo que começava por H, segundo Arrhenius. Base, era tudo que terminava em OH. Sal, nem começava por H, nem terminava em OH. E óxido, composto binário, que tem dois elementos, onde o oxigênio é o mais eletronegativo. E agora a gente vai para a química orgânica. Aí tu diz, Guga, como é que eu sei que um composto é orgânico? Olha, a gente sempre relaciona a química orgânica com organismos vivos, mas não é sempre assim. O importante é a gente entender que o conceito de química orgânica é composto orgânico é aquele formado por carbono. Então, o carbono que nos forma, tá certo? O carbono que está ao redor de tudo na natureza, é ele o dono da química orgânica. Então, química orgânica é a química do carbono. Deixa antes de falar dessas funções, eu te mostrar um pequeno resuminho que vai ser bem legal. Vem comigo. Vem fazer parte desse cordão. Recife tem um lugar para você dentro do coração. Pessoal, vê bem. Na química orgânica, a gente vai ter várias funções. Hidrocarboneto. Hidrocarboneto só tem carbono e hidrogênio. Álcool, aldeído. Só que, ó, todo composto orgânico tem que ter o quê? Carbono. Guga, todo composto que tem carbono é orgânico? Não. Mas tudo que é orgânico tem carbono. Guga, e quem é que tem carbono e não é orgânico? Lembra? CO2, né, gás carbônico, H2CO3, não é isso? HCN, aquele é da câmara de gás. Então, esses são chamados compostos de transição. Mas, de um modo geral, o composto que você vai ver a partir de agora, né? Lembrar, todo composto orgânico tem carbono, mas nem tudo que tem carbono é orgânico. Então, veja, outro detalhe é que, para que a gente entenda, os compostos de carbono, eles recebem um prefixo. Olha que coisa interessante. Quando tem um carbono, o nome dele começa com met. Quando tem dois, et. Quando tem três, prop. Quando tem quatro, but. Quando tem cinco, pente. Sabe como é o nome do gás de cozinha? O gás de cozinha, aí tu, o nome de gás de cozinha é gás de cozinha. Não, a composição do gás de cozinha é butano e propano misturados. Então, eu sei que ali dentro tem o quê? Tem compostos butano. But são quantos carbonos? 4. E prop são quantos? 3. Então, tem com 4 e com 3 carbonos na sua estrutura. Google e a gasolina. Gasolina é octano. Oc é o quê? 5 é pente, né? 6, olha aí, ó, hex. 7, hepta, né? 8, oct. 9, non. E assim vai, né? 10, dec. Não precisa saber isso tudo, não. É só para você lembrar que o nomezinho dos compostos orgânicos indica a primeira partezinha, met, et, prop, but, indica a quantidade de carbonos. Aí, Puga, e como é que eu vou reconhecer a função? É igual à química inorgânica? Não. Na química orgânica, a gente vai ter, por exemplo, ácido carboxílico. Olha que legal. Ácido carboxílico. Depois a gente vai ter álcool. Depois a gente vai ter aldeído. Eu vou ter que saber disso, é, Guga? Vai. Aí, ó, a gente vai ter cetona. A gente vai ter éster. A gente vai ter amina. Meu Deus, Google, é muito. É, mas tem mais. E a gente vai ter amida. Mas, por enquanto, faça só esse esforcinho. O que é um ácido carboxílico? Quando, olha, Google, esse R é o quê? Toda vez que aparecer esse R, é
cadeia carbônica. Pode ser um carbono a 1 milhão de carbonos. A gente bota R para saber que ali tem carbono, tá? Aí, ó, C dupla O, OH. Isso aqui é chamado de ácido carboxílico, que a gente pode representar assim, ó. COOH. Tá vendo tudo? Então, isso é um ácido carboxílico. Ácido carboxílico. Somente o COOH é uma carboxila. Não é legal? Somente o COOH é uma carboxila. Então, pessoal, a gente tem aqui, olha, um ácido carboxílico. Google, e o álcool? Como é o álcool? Olha, álcool é quando eu tiver OH. Então aqui é álcool, né? Não, porque aqui não tem só OH, aqui tem C dupla O, OH, é tudo. O álcool é só OH, tá certo? Álcool é somente OH. Google, e aldeído? Aldeído é quando eu tiver C dupla O, H. Ah, então aqui é aldeído? Não, porque aqui é C dupla O, OH. Aldeído é C dupla O, H. Certo? Cetona. C dupla O. Éster. Sabe onde é que tem muito éster, pessoal? Bombom, jujuba, né? C dupla O, O, carbono, tá vendo? Cuidado, eles se parecem, viu? E amina, Guga, como é a amina? A amina é quando eu tiver, ó, N com H. E amida é quando eu tiver, ó, C dupla O com N. Então, tem que lembrar, cuidado para não confundir. Guga, então o que é um aminoácido? É quando tiver um grupo amina e um grupo ácido. Entendeu como é a pegada? Então, vem cá. Guga, eu vou ter que decorar essas funções? Vai. Mas veja, isso não é nada de outro mundo, não. Tá certo? A priori, a gente olha assim e diz, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Você vai aprender, tá? Que é importante, é fundamental. Então, vamos lá. Vamos conversar aqui agora sobre essas funçõezinhas que você vai amar. Que exagero, hein, Guga? Também acho. Vê. A primeira, ácido carboxílico. Lembra que a gente falou? C dupla O, OH ou COOH. Todo ácido carboxílico termina em oico o nome, oico. Então, se eu falar metanóico, aí tu já diz, opa, é ácido. Etanóico, tu já diz, opa, é oico, é ácido. Aí vê que onda. Esse ácido aqui, ó, que tem 2 carbonos, é o etanóico. Sabe onde é que tem ele? No vinagre. Tu já pode dizer aí ó, em casa, vinagre não, ácido etanóico. Olha, etanóico. Quando a formiga pica a gente, que arde que só a peste, ali ela injeta um ácido chamado metanóico, bem pequenininho, só tem um carbono. Olha outro ácido, ó, cheio de C dupla OH. Guga, o que são esses tracinhos? Cada tracinho desse aqui é uma ligação onde o vértice é um carbono. Ó. Cada vértice é um carbono. Aqui tem um carbono, ó. Cada vértice é um carbono. Cada vértice é um carbono. É uma maneira de se escrever. Guga, e o que é um ácido graxo? Graxo lembra graxa, né? Mas na verdade é um ácido grande, tá? São ácidos que têm entre 4 e 36 carbonos, mas de um modo geral são ácidos com mais de 10 carbonos. Então tem o ácido esteárico, o palmítico. Ácido graxo é um ácido grande, ele tende a ser sólido. Ah, então graxa é ácido? Não, não, não. O nome graxo vem de ácido gordo. Parece graxa, mas não é graxa, tá? Então, a outra função que eu falei foi a amina. A amina é quando eu tenho o quê? Nitrogênio ligado a hidrogênios, né? Guga, esse R é o quê? É a cadeia carbônica, lembra que a gente falou? Aí, olha, pessoal, as aminas primárias têm 2 hidrogênios ligados ao nitrogênio. A secundária só tem um hidrogênio. E a terciária não tem nenhum hidrogênio ligado ao nitrogênio. As aminas são todas relacionadas, sabe com o quê? Com odores meio ruinzinhos, tá? Então, as aminas têm odor de peixe podre, de cadáver, tá? Não precisa saber o nome das aminas, não. Agora, olha onde tem amina. Na nicotina do cigarro, na cafeína do café, na cocaína, na morfina, né? Que é um anestésico, né? Então, as aminas, pessoal, são muito relacionadas com essas drogas, além de vitaminas, que são aminas vitais. Guga, então, o que é aminoácido? Aminoácido é quando eu tenho um grupo ácido e um grupo amina.
Aí é aminoácido. Legal? Então, olha que legalzinho. Aminoácido é quando eu tenho um grupo amina e um grupo ácido. Ácido, amina, aminoácido. É quando eu tenho um grupo ácido e um grupo amina, aminoácido. Vê que legal, pessoal. Ésteres. Aquele que eu mostrei, C dupla O, O. Os ésteres, eles são relacionados sempre com flavors, flavorizantes, aroma mais sabor artificial. Mas também estão muito na gordura e nos óleos. E na roupa de poliéster. Olha que onda. Guga, mas ele serve para tanta coisa, né? É verdade. Ele serve para muita coisa. Lembre-se que os lipídios são gorduras. E os lipídios da gordurazinha, que são os ésteres, né, podem ser simples ou complexos. Os simples é quando eles têm ésteres de ácidos graxos diferentes de álcools. Então, veja bem, os ácidos graxos, eles só têm um grupo do ácido, não é isso? Então, ele pode ter cadeia normal, né, cadeia sem ligação dupla, e cadeia com ligação dupla. Se a gordura tiver ligação dupla, ela é insaturada. Se a gordura tiver ligação dupla no seu éster, do ácido que deu origem a ele, porque o éster vem do ácido. O éster vem do ácido. Aí eu chamo isso de gordura, o quê? Insaturada. E se só tiver ligação simples, é gordura saturada. Então, olha, ácidos graxos, ó, gordura de coco, ácido láurico. Eu tenho que decorar isso? Não, é só para saber. Ácido mirístico, da noz moscada, tá? Então, lembrar, pessoal, os lipídios são ésteres formados por ácidos graxos. Ó, monoinsaturados, quando só tem uma ligação dupla, e poliinsaturados, quando tem várias ligações duplas. Então, lembrar, tá? Pessoal, os lipídios são gorduras que vêm de ésteres. Se este éster, aqui é um éster, se este éster veio de um ácido graxo, veja, a gordura é um éster, que veio de um ácido. Esse ácido é chamado ácido graxo, que forma um éster, que é a gordura. Então, se esse ácido tiver dupla ligação, ele é uma gordura insaturada. Se ele não tiver dupla ligação na cadeia, é gordura saturada. Tá certo? Muito ótimo, né? Então, esses são os lipídios, tá? E os lipídios também podem ser os esteroides. Lembra disso? Aí, ó, colesterol. Colesterol tá ruim, colesterol tá alto, tal. Então, também é um lipídio. Cuidado, tá? E aí, pessoal, você vai ter lipídios com ocorrência no ovo, no azeite, na soja, para o cérebro, né? Na gema do ovo. Cuidado, né? Na clara, não é na gema. Na clara é proteína, tá? E, ó, na esfingomielina, que constitui as membranas que tu vai estudar em biologia. Então, pessoal, olha aí, ó, os lipídios também estão na composição do cérebro. Não é legal? Aí, olha bem, pessoal, já as proteínas são o quê? A proteína é uma molécula grande, é um polímero, várias. É uma macromolécula formada por unidades que se repetem. Essas unidades que se repetem são os aminoácidos. Então, imagine, os tijolinhos que formam um prédio é o aminoácido, o prédio todo é a proteína. Então, a proteína é formada por amino, NH2, ó, ácido, C dupla OH. Então, quando vários aminoácidos se unem, tá? Eles vão formar a proteína, né? Essa ligação entre aminoácidos é chamada de ligação peptídica ou ligação amídica, e eles perdem água. Um aminoácido perde OH, o outro perde H. Aí foi embora a água e formou isso aqui, ó, C dupla O, NH. Sabe o que é C dupla O, NH? Amida. Então, a ligação entre dois aminoácidos, uma ligação peptídica, é também chamada de ligação amídica. Ligação peptídica ou ligação amídica. Ligação peptídica ou ligação amídica. Onde tem proteína, peito de frango, carne, salmão, atum, queijo mussarela, ovo, olha, iogurte, feijão. Então, tem proteína, tá? Então, pessoal, as proteínas, elas podem ter cor. A globina, né, que é hemoglobina, albumina. Então, todas essas proteínas têm cores, tá? E você também tem a proteína, né, na estrutura das unhas e da pele, que é queratina, colágeno, para ficar sempre mais novo, né? E aí, as proteínas são formadas por aminoácidos. Os aminoácidos vão sendo essenciais, aqueles que você precisa comer, você não produz, tá? E os naturais que você produz. Então, vê bem, você tem que comer.
Porque aí a proteína vai sendo quebrada e formando os aminoácidos que vão sendo digeridos, tá? O outro grupo são os carboidratos. Aí, olha, o carboidrato são os açúcares, tá? Glicose, sacarose, amido e celulose. Vê bem, lembre-se, monossacarídeos, por exemplo, a glicose, tá? A frutose, monossacarídeos. Lembre-se, quando eu tenho um álcool OH, dois álcool OH, três álcool, quatro álcools. Então, poliálcool aldeído. E a frutose é um por que poli? Vários, né? Álcool cetona. Então, carboidratos podem ser monossacarídeos. A molécula, por exemplo, da sacarose, da cana-de-açúcar, ela é formada pela glicose mais a frutose. Então, ela é formada por dois monossacarídeos. Então, é um disacarídeo. Se eu quebrar um disacarídeo, eu tenho dois monossacarídeos, tá certo? Então, você precisa lembrar, ó, a sacarose é formada pela glicose mais frutose. Guga, e a lactose que tem no leite? Aí, ó, você tem lactose e você tem maltose. Então, pessoal, não esquece isso não. É importante a gente lembrar que as proteínas que tem no nosso dia a dia, tá certo? Elas são formadas por aminoácidos, e aí depois a gente tem o que, pessoal? Aí depois a gente tem os carboidratos, que podem ser monossacarídeos e podem ser disacarídeos, tá? Aí, olha bem, quando eu tenho muitos sacarídeos juntos, eu chamo de vários sacarídeos, ou polissacarídeos. O mais conhecido é a amida, amido, tá? E a outra é a celulose. O amido engorda, né? Então, doces, massas e muitos outros produtos. E a celulose, você vai ter como, por exemplo, papel, fralda descartável, tecido, tá? Então, essa é a reserva. Então, olha aqui, pessoal. Lembrar, você tem o quê? Você tem a necessidade, vamos lá, de fazer bem claro para você, tá? Deixa eu parar a tela. Fazer bem claro para você. A gente tem um resumo dessas funções. Depois eu vou fazer uma aula só de cada uma. Uma falando de álcool, uma falando de aldeído, uma falando de cetona. Pode parecer meio complicado, mas não é não, tá? É só a gente ter cuidado, faz um resuminho e qualquer coisa eu tô por aqui. Beijo.